Pessoal, nós estamos aqui com a Marisa Lobo. Marisa Lobo foi muito comentada, está sendo muito comentada, muito criticada, muito surrada. E até agora a gente não ouviu aí ela falando para a gente o que aconteceu, falando para os internautas, né, para os brasileiros e para as pessoas fora desse país também, o que aconteceu. Então, primeira pergunta, Marisa, para você responder em quanto tempo você quiser, 1 hora, 2 horas, 10 horas, enfim. O que aconteceu? O que aconteceu? Na realidade, eu até agora que eu estou começando a me localizar e entender o que aconteceu de verdade, mas com certeza absoluta eu estou sendo vítima de preconceito religioso e de perseguição religiosa porque eu sou psicóloga. E psicóloga tem um código de ética muito rígido, mas eu não sabia que o código de ética chegaria ao ponto de me proibir no meu meio social de poder professar minha fé, porque na realidade é isso que eles estão fazendo. Então eu sou psicóloga, eu tenho 15 anos de profissão e nem um momento da minha vida eu fui denunciada do Conselho de Psicologia, ou seja, não tem nenhuma denúncia de nenhum paciente dentro do meu consultório que eu tenha induzido convicções políticas, religiosas ou de orientação sexual. Isso não existe, isso é uma mentira, porque só há uma denúncia se tem uma queixa, alguém denunciou, se isso estivesse acontecendo. Então isso não existe, não está acontecendo. Na verdade, eu tenho Twitter, eu tenho blog, eu tenho site, e eu sou psicóloga e eu digo que eu sou cristã, porque eu acho que é um direito meu de me expressar e de professar minha fé segundo o artigo 5º da Constituição, que me dá esse direito. E eu comecei a colocar nos meus blogs, nos meus sites, textos que falam do amor de Deus. E eu sou escritora também. Os meus livros, eu tenho 3 livros já publicados por editoras sérias no Brasil. Um é Como Fazer Seu Filho uma Criança Feliz, outro Por que as Pessoas Mentem. Inclusive, eu faço artigos na época do 1º de abril, que é o Dia da Mentira. Há 3 anos que eu faço artigos para vários jornais, já fiz até para o Globo, publicados em matérias. Eles sempre me consultavam até agora, não sei se vão consultar mais, por causa desse meu livro. E eu tenho também um livro Psicopata da Fé. E todos eles eu falo de psicologia e eu falo de Deus junto, porque eu não consigo separar as coisas. Na minha vida pessoal, na minha vida social, eu não separo a psicóloga Marisa Lobo cristã. Não tem como separar para mim, porque Deus, para mim, eu acredito nele, e ele é onipotente, ele é onipresente, então eu não consigo separar. Mas dentro do meu consultório, eu sou muito ética mesmo. Eu não induzo a convicções religiosas, coisa nenhuma, muito menos de orientação sexual. Mas como eu comecei a manifestar nos sites e nos blogs, deixar mensagens de Deus e me intitular psicóloga cristã, não porque eu criei uma ciência nova, não, nada disso. Simplesmente que fica mais bonito, até estético, você dizer psicologia cristã, porque eu sou cristã. Aí tá. Não foi por isso que pegaram no meu pé, porque até então estava todo mundo quieto, bonitinho, mesmo porque tem a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, tem a parapsicologia, tem a psicologia transpessoal, tem um monte de psicologia por aí que ninguém nunca perseguiu, nunca viu, conselho sabe que existe e não toma ciência. Estão na internet, estão nos blogs, estão fazendo terapia dentro do consultório. Agora, eu que nunca fiz, nunca tive denúncia, eles me perseguiram. Mas por que eu vejo que é uma perseguição mesmo? Porque, na verdade, além disso, eu sou coordenadora nacional da campanha contra a legalização da maconha e eu já fiz 3 audiências públicas com a ajuda de deputados, com a ajuda de senadores, com a ajuda da comunidade. Então, comecei a movimentar a questão da campanha contra a legalização da maconha. Fui uma pedra no CFP, porque o Conselho Federal de Psicologia, ele dita para o restante do Brasil, na questão da psicologia, das universidades ou mesmo dos conselhos regionais, o que ele quer que faça. Então, reúne lá um grupinho de pessoas, fazem lá um encontrinho de meia dúzia e discutem e ditam as regras. Aí eu, por assim, um acaso, eu vi a questão do kit gay, por exemplo, que é o kit anti-homofobia. Eu questionei o conteúdo do kit gay como psicóloga. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho que dizer isso, que muitos psicólogos e professores também não concordaram. Agora, as pessoas não podem ficar com medo de ser caçado ou medo de ser punido para falar uma verdade. O conteúdo do kit gay é extremamente sexual
sexualizado. O conteúdo do kit gay é inapropriado. Aí, como psicólogo como mãe, escrevi um texto para um deputado federal chamado Marco Feliciano e mandei esse texto para ele, indignada com o conteúdo do kit gay. Ele pegou esse texto, chamou a atenção dele para o problema do kit gay, também achou o conteúdo exacerbado, porque nós vimos os vídeos, nós vimos o conteúdo, nós tivemos acesso a esse conteúdo, e ele foi na tribuna e foi se solidarizar comigo enquanto psicóloga. Eu, como psicóloga, eu questiono até hoje o conteúdo desse famigerado kit gay. Aí o que aconteceu? Começou todo mundo vir em cima de mim, porque ele falou meu nome lá. Aí a nação inteira começou a se importar com o kit gay, começou audiências públicas para discutir esse kit gay. Enfim, a bancada evangélica, a bancada cristã, a Comissão Parlamentar da Família, coordenada lá pedida do senador Magno Malta, foram em cima da presidenta mesmo e retiraram o kit gay, porque todos concordaram que o conteúdo dele é inapropriado. Não a ideia de se fazer uma campanha anti-homofobia nas escolas, mas quem entende de campanha de prevenção deve saber que a campanha teria que ser de forma universal, é uma coisa calma e tranquila, não impositiva como estavam fazendo, e sem se importar com a criança. Aí foi chamada de homofóbica, aí todos os gays do Brasil, dos militantes, é claro, não os gays, que eu tenho muita amizade com gay, e não é essa a realidade de criança, não. Vieram atrás de mim, me ofendendo na internet, me colocando como homofóbica, e daí o conselho só observando isso. Inclusive, os militantes a favor da legalização das drogas se juntaram aos militantes gays e começou aquela perseguição assim, desumana e insana comigo. Aí começavam a falar, colocar o meu CRP na internet, aí eles colocavam dizendo assim, vamos denunciar o CRP do Paraná, ó, nós descobrimos que ela é do Paraná, vamos denunciar, galera, e em massa. Aí começaram a denunciar em massa o quê? Frases de Twitter fora de contexto. Às vezes, como começou a perseguição, esse pastor, o deputado Marco Feliciano, falou para mim, não responda com Jesus te ama, responda com o Evangelho, até para ver se dá uma acalmada. Piorou, quanto mais eu falava Jesus te ama, mais as pessoas tinham raiva de mim. E daí eu comecei a enfrentar, mas de brincadeira. Às vezes eu falava assim, eu quero ir pro céu, eu vou pra Canaã. Eu usava os dialetos nossos, né? Ficar amarrado em nome de Jesus, mas é dialeto do crente, do cristão. Então a gente tem também as nossas falas, as nossas brincadeiras, as nossas maneiras de agir. E eu fui falando, e isso foi irritante, porque eles foram me chamando de esquizofrênica, de fanática, de louca. E eu começava a rir, porque eu tinha que rir. Eu não vou me ofender porque eu estou falando de Deus, eles estão rindo da minha cara. Aí eu começava, eles me xingavam e eu dizia assim, Alex, Deus te ama. Daí eles respondiam, louca, eu estou xingando ela e ela está dizendo que Jesus ama. Mas é verdade, eu dizia, irmão, eu amo você pode me odiar, mas eu te amo. Mas era uma defesa minha para não xingar, não humilhar. Mas tem horas que eu não conseguia, porque eu sou ser humano. Então às vezes eu falava algumas coisas, como por exemplo, eu disse assim nos twitters que uma pessoa estava me ofendendo, xingando demais. Aí eu falei, querido, eu não tenho nada contra os gays, mas eu prefiro que o meu filho seja hétero. Foi isso que eu usei, essa palavra. Aí todo mundo começou a inventar que eu disse, cara, eu amo gay, mas quero um filho machinho. Não falei nada disso. O que está no Twitter foi, eu disse isso. Aí eu penso assim, o que eles fizeram comigo? Porque ela fala de Deus, está externando Deus, nós vamos perseguir ela, não. Porque eu comecei a ter coragem de bater de frente com o desmando do Conselho Federal de Psicologia. Aí eu comecei a ver assim, para a Marcha para Jesus, o Conselho de Psicologia não empresta caminhão de som. Mas para a Marcha Gay lá em São Paulo, não só empresta, como botam faixa e sobem em cima e ficam dançando lá em cima. Agora, a pergunta que não quer calar, o que é que o CFP tem a fazer dentro de uma marcha, num caminhão dançando lá em cima? Então, assim, tem coisas que não dá pra gente entender. Então, essa militância política, essa militância de orientação sexual, essa militância até de religião, por que não? Nosso país é laico. Eu sou cristã, mas tem o islamismo, aí tem o espiritismo, aí tem o candomblé, tem lugar para todo mundo, né, no Brasil. E eu sei que tem, porque é um país laico. Agora, no reino de Cristo tem lugar para quem segue a Cristo. Eu sou uma cristã. Eu não bato no peito, eu sou, eu
evangélica, eu sou cristã. Então essa dor não é só minha, é de todos os cristãos. Não importa que dor eles sigam, é uma perseguição contra nós cristãos. Aí o que aconteceu, Alex? O CFT, agora nesse mês, eu bati de frente de novo com essa questão da militância política deles, eu bati de frente e eticamente falando, porque se o meu código de ética diz que eu não posso induzir convicções políticas nem de orientação sexual e nem religiosa, por que o CFT pode? Por que a autarquia pode? Devia ficar calada lá, fazendo os encontrinhos, fazendo as coisas bonitinho ali, como sempre foi. Mas depois dessa administração aí, desse atual presidente, isso virou uma bagunça. E foi isso que me deu força para assumir o meu direito de externar a minha fé também. Porque se o conselho faz isso direto, então eu também posso fazer, entendeu? E eu achei que não tinha problemas, porque eles não respeitam a ética. Mas eles têm desculpa para isso. Sempre eles têm desculpa. Só que eu também tenho o meu direito. É liberdade de expressão. Meu país é laico. E eles estão me impedindo de professar a minha fé. Foi isso que eles fizeram comigo. Mas então tá, ficou tudo bem até que eles começaram a perseguir as comunidades terapêuticas de novo, conselho. Então, primeiro foi a militância política, daí a militância de orientação sexual. Aí esse kit famigerado aí que é um absurdo e que eu continuo dizendo que é absurdo e tem que reformular ele. Não sou contra campanhas anti-homofobia, muito pelo contrário, porém a maneira como está sendo feita é muito sexualizada e esse relativismo todo social aí que está destruindo a nossa sociedade, eu sou contra mesmo. Então esse é um valor que eu ponho como psicóloga, mas dentro do meu consultório eu não ponho. Então eles não têm provas, por isso que eu estou tranquilona. Porque eles inventam um monte de coisas e eu estou tranquila. Ninguém entende por que eu estou tranquila. Porque eu sei a profissional que eu sou, então eu estou tranquila. Mas aí assim, daí o conselho começou a pegar no pé das comunidades terapêuticas, fizeram um relatório de 71 comunidades no Brasil inteiro, mandaram para a ONU e começaram a dizer que comunidade terapêutica é um lugar de segregação, é um lugar de violência, é um lugar de morte, aí inventaram tanta coisa. Aí penso eu trabalho com comunidade terapêutica há 15 anos, me formei para isso. Eu trabalho com dependência química há 15 anos, me formei para isso. Eu fiz psicologia por causa da dependência química. Então eu me formei para isso. Então eu sou a profissional de ponta. Aí me pergunte agora, esses profissionais que ficam de gabinete aí, quando que eles têm? Que eles conhecem dependência química? Onde que eles trabalham? Nas comunidades terapêuticas? Profissional psicólogo que é de comunidade terapêutica ama comunidade terapêutica. Jamais falaria mal de comunidade terapêutica. Nós sabemos que tem uns exageros, nós sabemos. Nós estamos aqui em Curitiba, na Secretaria Antidrogas de Curitiba, que eu ajudei a formar as pessoas lá dentro. As primeiras pessoas que fizeram curso de Secretaria Antidrogas fizeram comigo. Então eu sou uma profissional de muito respaldo, muito respeito aqui no Paraná. Eu sou uma pessoa que eu já dei tanta palestra, eu não sei quantas 1000 horas de palestra eu tenho. Eu tenho uma assessoria junto com o delegado Francini. Eu palestro, eu dou palestras no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, e 80% são palestras gratuitas. Eu faço trabalho voluntário que esse psicólogo não faz. Eu faço porque eu sou cristã. Aí eu peço para me mostrarem um único psicólogo que sozinho tenha conseguido tratar e curar uma pessoa com dependência química grave de crack. Não existe. Não existe. Existe uma ação compartilhada, existe uma prevenção de rede de proteção, rede de colaboração, equipe multidisciplinar, cada um fazendo sua parte, coeguinho lá embaixo. A questão de dependência química é muito séria. A igreja faz parte do tratamento. Eu não conheço nenhum, ainda bem, psicólogo que tenha sozinho resolvido o problema de dependência química. Mas eu conheço muitas igrejas que resolveram o problema. Eu conheço a pastoral da sobriedade da Igreja Católica, que a pessoa entra lá viciada e resolve largar das drogas sem ter passado por um psicólogo, sem médico, sem nada. Aliás, eu digo em todas as palestras que eu não acredito na cura da dependência química sem Deus, fora de Deus. Eu não acredito mesmo. Como profissional, eu não acredito. Eu tenho 15 anos de prática. Então, quando a gente tem prática, a gente observa as pessoas. Então, isso também deveria valer como ciência. E eu disse que eu não acredito, falei para as fiscais, para elas me darem um exemplo de um profissional, um psicólogo que tenha tirado alguém das drogas, de crack, por exemplo. E eu conheço muitas igrejas que tiraram. E eu conheço muitos tratamentos em comunidades terapêuticas que tiraram. E uma das coisas também que
e eles estão muito bravos comigo, é que o Conselho Federal de Psicologia começou a bater em cima das comunidades terapêuticas para tirar as comunidades terapêuticas dentro do plano políticas públicas de combate ao crack. Eu fui no lançamento, no relançamento do Plano Nacional de Combate ao Crack, crack é possível vencer, e lá a presidenta Dilma e a Gleisi Hoffmann deixaram bem claro, a presidenta no discurso dela deixou bem claro, e a Gleisi já conhece a posição dela, como o trabalho das igrejas é fundamental. Inclusive, a presidenta pediu para todos nós, profissionais, abaixarmos o nosso eguinho, porque não tem receita pronta, não tem receita fácil, ninguém sabe como resolver o problema das drogas. Essa questão das drogas tem que ser dessa maneira, em rede de colaboração, de proteção, cada um fazendo sua parte, porque drogas é um problema de todos. Acontece a empáfia da psicologia de achar que ela pode resolver tudo, e é mentira, a gente sabe que não pode. É inadequado, não, é irresponsável você tratar um dependente de crack sem medicamento, sem grupo de mútua ajuda, sem respeitar a espiritualidade dele. Então essa é a minha profissão, essa é a minha experiência, e isso eu vou debater mesmo que eles estão errados. Então começaram, politicamente eles são contra as comunidades terapêuticas, então eles colocaram todos no mesmo balaio de gato. Eu sei que tem muitas comunidades terapêuticas devendo demais, muitas comunidades terapêuticas fazendo muita besteira por aí, mas a maioria não, a maioria é comunidade séria, mesmo as católicas, as evangélicas, enfim, as comunidades que trabalham com a questão de espiritualidade, elas são seríssimas, não é essa bagunça toda que estão fazendo aí não. E eles começaram a bater de frente, eles não querem nem saber se presta ou não presta, eles não estão interessados se as pessoas estão sendo curadas lá dentro, estão saindo das drogas ali dentro, está sendo controlado, o índice de recuperação qual é, eles não estão interessados. O interesse é pessoal, é político, é pessoal. Então também comecei a bater de frente com isso. Então que psicólogo no Brasil que está batendo de frente com o conselho em todas essas questões? A Marisa Lobo. Então o que vamos fazer com a Marisa Lobo? Vamos caçar para ver se ela cala a boca. Aí que fizeram. Me chamaram no Conselho de Psicologia agora dia 9 de fevereiro, eu acho. Foi de fevereiro. Eu cheguei lá, me passaram todo o código de ética, me acusando de estar induzindo convicções religiosas e convicções políticas e de orientação sexual. Falei, onde e como? Perguntei, tem alguma denúncia do meu consultório? Porque eu sei que não tem, eu sou muito segura disso, né? Tem alguma denúncia? Não, veja bem, a denúncia do Brasil inteiro. Brasil quem? Quando eu comecei a ver as denúncias, porque eu queria saber das denúncias, vieram só xerox Twitter, papelzinho assim de Twitter, de recadinhos fora de contexto Twitter. Aí eu comecei a chorar, porque eu senti vergonha, eu sendo chamada num conselho, cadê recadinho? Quem que conselho de psicologia pensa que é para fazer uma palhaçada dessa com a vida da gente? Eu sou muito ocupada, tenho mais o que fazer. Aí eu perguntei, cadê a denúncia formal? Não tem denúncia formal. Daí elas me disseram, o Conselho Federal também denunciou você. O Conselho Federal mente que fez isso. E eu pedi o e-mail e eles não me deram. Aí eu pedi o material, todos os fax foi de velho, né? Todos os e-mails que eles dizem que tinham lá, e tinha realmente muito xerox ali. Eu falei, cadê? Me dê, que eu quero levar para o meu advogado. Não deixaram. Aí eles queriam que eu assinasse lá um documento, né? De que eu estava ciente, elas leram todo o código de ética para mim bonitinho. Aí tem um lugar lá no documento que fala esclarecimentos do entrevistado. E daí eu falei, agora escreva aí o que eu vou dizer. Argumenta, o entrevistado sou eu, né? Que dentro do seu consultório não faz indução religiosa, mas reconhece que alguns pacientes a buscam por ela ser cristã. Isso eles não querem. Que o paciente me busque por ser cristã, mas eu quero. Eu quero que o meu paciente me busque ou não por eu ser cristã. Mas diz que isso eu estou induzindo a convicções religiosas. Ora as bolas, não estou coisa nenhuma. Ando em desrespeito com o cristão, o evangélico. A gente tem que entender que existem religiões e que determinadas religiões não aceitam determinados profissionais. Tem mulheres que só vão no ginecologista de mulheres por causa da religião e por causa da tradição familiar, porque tem vergonha. Então é preconceito isso? Então não é. Cada um é. Eles acham que isso é induzir convicções religiosas. Eu batia mesmo no ponto. Onde que dentro do meu consultório eu faço isso? Porque eu não faço. Eu simplesmente, Alex, respeito a religião, a tradição da pessoa e flexibilizo. O que hoje o psicólogo está fazendo é colocar tudo a questão sexual. Não sei o que estão aprendendo na faculdade. Chegou um paciente hoje para mim aqui,
um menino que ele era pregador, evangélico, pregador. Ele foi na psicóloga por crise de ansiedade e porque ele tinha compulsão por pornografia, vício em pornografia. A psicóloga fez o seguinte com ele: olha, largue da sua noiva, deixa essa tua igreja aí que está te alienando e vai curtir a vida, vai pra balada. Ele não sabia nem que era balada, mas tudo bem. Vai pra balada e vai fazer sexo. Você precisa de muitas mulheres. Não ensinou nem como o coitado usar camisinha, porque o menino é virgem até hoje. Por opção, pela cultura, pela tradição, porque a família dele é assim, porque ele quis ser assim, porque ele ama o Deus que ele serve. Isso não foi respeitado. Então isso é induzir convicções sexuais para mim. Isso é induzir, levar a pessoa ao erro. O que aconteceu? O menino começou a entrar na internet, ver vídeos, ele tinha tendência à compulsão, e ele hoje está viciado em pornografia, ele está sofrendo, ele disse hoje para mim, essa psicóloga acabou com a minha cabeça. Quem vai dar conta disso? E quem vai dar conta disso? Então, a gente tem que discutir esse assunto da religiosidade mesmo, desses profissionais aprenderem que tem que respeitar a cultura e a educação do outro. Eu não posso impor o meu valor, não é isso? Eu não imponho o meu valor para meus pacientes, mas estão aprendendo na faculdade a impor o valor da psicologia. O valor da psicologia hoje, de alguns profissionais, você tem que ser livre. E ser livre para eles é fazer sexo com todo mundo, porque é isso que eu estou vendo nos pacientes que chegam até mim. E eu não concordo com isso, entende? Eu não concordo com isso. Então o relativismo danado é sexo por sexo, liberdade sexual. Que é liberdade sexual? Como se a sua sexualidade fosse só fazer sexo. Sexualidade é muito mais que isso, é família, é produção, é trabalho, é liberdade, é esporte, é um monte de coisas. Então não pode ser só isso. Sexo em si mesmo, prazer em si mesmo, não pode ser. Entendeu? Então tudo virou sexual. Você fala, é sexual. Tudo é Freud, vamos fazer sexo. O que é isso? Então isso eu questionei, mas não com valor, com uma realidade. Comecei a discutir com a fiscal. Aí voltando lá. Ela disse que eu fazia dizia convicções religiosas, eu perguntei provas, não tinham, aí eu vi que eram tudo artiguinho fora de contexto, frases fora de contexto, aí disseram que eu estava induzindo convicções sexuais. Falei, aonde? Você, como psicóloga, não pode se manifestar dizendo que você é cristão. Falei, por que não? Porque você é psicólogo, a psicólogo não tem religião, tem, mas guarda para si mesmo. Falei, tá, mas no meu consultório eu guardo, mas fora eu quero ter minha liberdade. Aí que eu percebi, Alex, que o nosso código de ética da psicologia, ele é inconstitucional. Ele fere o artigo 5º da Constituição e ele fere o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E isso é muito sério, só que ninguém viu, aprovou-se. Aí eu saí dali e falei assim, isso aí é perseguição religiosa. Daí a moça, não é. Daí eu chorei, porque tem horas que eu choro também. Agora eu estou aí contente com você aí, mas na hora que me dá umas vontades de chorar, assim, sabe? Na hora eu fiquei tão nervosa que eu comecei a chorar. Daí sabe o que a fiscal teve a cara de pau de dizer pra mim? Disse na perseguição. Você não precisa ser caçada, que essa voz, com essa cara que eu vou fazer para você. Você não precisa ser caçada. Olha, faça como outros psicólogos que vêm aqui fazem. Esses dias chegou uma psicóloga aqui, era de pastor. Ela explicando o código de ética, ela entendeu, resolveu largar da psicologia para servir o Deus dela. Faz o seguinte, larga da psicologia e vá virar pastora. Aí eu entendi que era o preconceito. Eu falei, por quê? Estar desprezando o fato de ser pastor é ser nada, é isso que está me dizendo? Eu não posso ser um profissional, o pastor não pode ter faculdade, e comecei a surtar, surtei literalmente. Depois agora vocês vão ter, hein? Eu não vou, Alex, desistir da psicologia e falei para eles, vão ter que me caçar. Porque para mim é desonra se eu desistir e ser caçar é glória. De qualquer maneira, eu estou ganhando nessa. Não pensem eles que eles estão ganhando. Para me caçar, vai ter que mexer com a sociedade inteira. Porque eu não fiz nada para merecer ser caçada, em primeiro lugar. Eu apenas, no meu site e no meu blog, no meu Twitter, eu comecei a me expressar de forma não fanática, falar de amor de Deus. Eu quero que agora alguém entre no meu site Psicologia Cristã e vê se tem alguma coisa contra alguém. Não tem. Entra no meu blog, tem um texto lá.
como Jesus trataria o gay hoje. Que eu fiz esse texto para os cristãos como forma de amor, para saber, para ensinar que ninguém tem o direito de botar ferida no dedo do outro, que ninguém tem o direito de começar a criticar o comportamento do outro, porque quando a gente critica o comportamento do outro, está criticando o seu. Eu não sou perfeita, não sou santa, não sou fanática, eu sou feliz, porque eu sirvo um Deus maravilhoso, que mesmo quando eu tenho problemas, quando eu fico me atacando, xingando, uma mais leve que eu vou poder falar para você é vadia, que eu acordo às 2 da manhã. Esses dias eu disse no meu Twitter, nós estávamos fazendo uma campanha contra aborto, que aliás eu sou contra aborto, mas muita gente, um psicólogo que é a favor, tá? Mas eu sou contra aborto, eu sou contra. Eutanásia também eu sou contra, tem muitos psicólogos que é a favor. Então, você veja, essas causas contra a família, eu sou totalmente contra. Agora, porque eu sou psicólogo, tem que ser desumano, fala que é humanista e também, isso é desumano. Você ser a favor de tudo que prejudica o organismo do ser humano em prol de uma liberdade que eu não sei, de uma liberdade que escraviza. A partir do momento que você se torna um viciado em droga, você sabe que você perdeu o seu poder de escolha. Se a gente trabalha na psicologia com poder de escolha, que escolha é essa que o indivíduo tem? Parece de propósito alienar o sujeito, mas enfim, tudo bem. E eu fiquei assim, lá nesse dia que me chamaram no conselho lá, eu fiquei muito revoltada com essas questões de ver a alienação. Ela não está em quem tem fé, ela está em quem não tem. Quem não tem fé é escravo de uma busca de um prazer que não tem. Então, o relativismo social tão grande e tão estranho, porque eles falam muito em liberdade, em direitos humanos, mas eles negam o direito. Eles estão negando o meu direito. Dia 8 agora, eu vou na Comissão de Direitos Humanos, de Assuntos Religiosos, Liberdade Religiosa, porque a OAB ficou indignada com a situação, porque vai se levantar mesmo no Brasil inteiro uma discussão sobre código de ética de profissões que não pode impedir o sujeito de falar de sua fé. Mas também a gente aprendeu que a gente não pode ser burro. E nós somos inteligentes, sim, eu sou inteligente e eu vou lutar contra isso. Nós vamos lutar pelo direito. Nós não estamos direito de professar a minha fé em público. Não entra nem a questão dentro do consultório. Dentro do consultório, o que eu vou tentar lutar é para que os psicólogos entendam de Bíblia e de religião das pessoas e respeitem a religião, a tradição das pessoas, de maneira a não ferir. O que essa psicóloga fez com esse menino que eu te falei, que é um menino que tem toda uma tradição desde que nasceu e que ama a Deus e que está sofrendo porque a psicóloga mandou ele largar tudo e partir para pornografia, porque isso seria bom para ele, ela destruiu a cabeça dele. Se ele não fosse uma pessoa temente a Deus, ele ia tentar suicídio. Ele confessou para mim isso. E ele me deu autorização para contar isso, sem lógico falar o nome dele, mas contar isso, que a psicóloga destruiu a cabeça dele. Mas isso pode. O que não pode é eu conversar de Deus com as pessoas. Mas se a demanda é do meu paciente, eu posso sim, eu não posso induzir. Eu tenho paciente Alex espírita, eu tenho paciente católico, evangélico, eu nunca mandei nenhum para minha igreja. Eles nem sabem que igreja eu pertenço. Isso eu nem digo. Por quê? Porque isso eu acho que é induzir, né? Se eles estão falando de fé, e daí eu falo, eu pertenço à igreja tal, pode ser que eles queiram mudar para a minha igreja, então eu não faço isso. Mas eu respeito a tradição, eu respeito Deus que serve. Esse menino hoje falou assim, nossa, doutor, eu saí daqui hoje feliz porque alguém me entendeu de fato sem ridicularizar a minha fé. Então, assim, se a gente fala de tela, se a gente fala que acredita em Deus hoje, nós somos fanáticos. Eu não sou fanático, eu tenho cara de fanático, eu uso brinco, eu uso joias, eu uso maquiagem, eu sou feliz, eu uso roupa bonitinha, sabe? Eu vou em restaurante, eu como bem, eu brinco, dou risada, vou pra praia. E eu sirvo a Deus, qual é o problema? Eu estudo, eu sou uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, eu não posso ser taxado de alienado o tempo inteiro, está cansado, isso é ridículo, de fanático. Se um deputado nosso diz que é evangélico, ele já é taxado de fanático, então ele não é um deputado bom, ele nunca vai poder ser um deputado bom, a imprensa nunca vai atrás dele, só porque ele é evangélico, você entende? Mas se ele é um ateu, um sociólogo, nossa, ele é o bambambão Deus. Então tá tudo errado, entendeu? Eles vêm para cima de nós com uma perseguição religiosa, eles vêm para cima
da comunidade cristã hoje, como assim, só são os religiosozinhos, porque eles não acreditam em Deus. Só que o nosso país acredita em Deus, o nosso país é constitucional, inconstitucional no Brasil, quem não acredita, mas tem sua liberdade de expressão, mas não pode se opor e me oprimir. Eu me sinto perseguida, oprimida, botei a boca no mundo mesmo, eu não vou desistir, eu vou agora. Eu entreguei a minha declaração lá no CFP, dizendo, eu não nego Jesus por nada. Aí me falaram, mas 15 anos de profissão não é um preço muito caro a se pagar? Não, não é, Alex, um preço caro a se pagar. Caro pagou Jesus pela minha vida. Eu acredito nisso, essa é a minha declaração de fé, faz parte da minha identidade. Eu não preciso ser burra para dizer que eu amo Deus, não, muito pelo contrário. O que eles estão desesperados, o que eles não imaginaram, que uma mulher de 1,5 m fosse ter coragem de pegar e jogar tudo para cima. Eu não vou desistir, eu não vou renunciar à psicologia, pode tirar o cavalo da chuva, eu vou enfrentar. Agora eu vou entrar em que? Eles vão ter que ter um processo ético, que é a sequência, né? Porque eu fui lá, dei uma declaração, expliquei tudo na minha declaração, registrei em cartório que eu não sou burra, né? E daí eu fui lá, entreguei com o carimbinho CFP, já pus no meu blog, porque eu não tenho medo de nada, porque eu estou fazendo a coisa certa. Falei, dei todo o histórico das convicções lá, religiosa e sexual, expliquei que eu não faço nada disso. Alex, nunca um paciente chegou e falou para mim, eu não quero ser gay, por favor, me trate. Mesmo porque eu não acredito que seja doença, é orientação, opção, é o comportamento, né? Então a pessoa pode mudar, não, se ela desejar, se ela quiser tentar, por que não? Mas isso é um assunto que a gente pode discutir em outro programa, né? Vamos se ater agora ao nosso de perseguição. Porque eles estão tentando me taxar de homofóbica e levar para esse lado, justamente para desfocar a perseguição religiosa, porque foi o que eles fizeram. Aí eu protocolei, eu falei todo do meu trabalho, eu confesso que eu agi antiética, contra a ética, quando eu digo que não acredito em tratamento de dependência química sem Deus. Eu também confesso que chegou uma paciente no meu consultório em depressão suicida e me disse assim, dê-me uma razão para viver ou eu vou sair daqui e vou me matar. E eu dei a razão que foi Deus. E eu perguntei para ela qual era a fé dela, qual era a crença. Aí ela disse que não acreditava mais em nada. E daí ela começou a falar que talvez ela acreditasse em Deus. Eu perguntei, o que é Deus para você? E começamos a falar sobre Deus. Ela tinha acabado de sair de um consultório de uma psicóloga, que destruiu também a cabeça dela. E eu dei a razão, foi Deus. E ela está viva até hoje. Então, se eu for caçada por isso, eu vou agradecer a Deus imensamente. Porque isso vai ser uma glória muito grande, entendeu? Então, quanto a isso, eu não tenho medo. Aí, eu coloquei a questão do artigo 18 da Declaração de Direitos Humanos, que até vou ler para você, que diz assim, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Esse artigo 18 da Constituição Brasileira virou, da Declaração dos Direitos Humanos, virou meu lema, entendeu? É esse o meu direito que eu quero, porque eu cobrei dos direitos humanos, eu estou sendo impedida de professar minha fé, eu cobrei da Declaração de Direitos Humanos e vou ter que dar conta disso, porque é isso que está acontecendo. Mas o código de ética está errado, então vamos mudar o código de ética. Ou muda a Declaração Universal de Direitos Humanos, Alex, ou muda-se o código de ética. Enfim, criei um conflito ético. Nesse momento, nós estamos em impasse, nós estamos num conflito ético. Fora o artigo 5º da Constituição, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, a proteção aos lugares de culto e às suas liturgias. Então, também estou aqui. E daí tem também o artigo lá no Marcos 16,15, que é na minha Bíblia Sagrada, que eu leio, graças a Deus, que está escrito assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é uma determinação bíblica, isso é lei, se meu país é laico, se está lá na Constituição que Deus existe, eu estou só cumprindo o que a Constituição diz que Deus manda fazer, e acabou, foi isso que eu disse lá. Aí eu disse no final que eu não me envergonho de ser cristã, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, e no Espírito Santo, não nego minha fé, não nego meu Deus, não nego Jesus, pois creio ser Ele o único Salvador da minha vida, ponto final. O que eu faço com isso, problema meu, você entende? A minha fé na minha
minha concepção, ela não é impositiva, porque Deus não é impositivo, ela é expositiva. Eu exponho a minha fé, ela é bíblico expor tua fé, não é impor, é expor. Aceita quem quiser. Quem não quiser, eu dialogo, eu converso, porque eu sou que nem Voltaire. Eu posso não concordar com você, Alex, mas eu vou defender o teu direito de dizer o que você quer. Não significa que eu vá concordar, que eu vá fazer o que você quer, que eu vá aceitar, entendeu? Mas que você vai ter o direito de dizer, você tem, que é constitucional e é bíblico para o livre-arbítrio. Então, se Deus respeita, quem sou eu para desrespeitar? Essa é a questão. Mas eles preferem dizer que a gente é ruim, que a gente é homofóbico. Eu quero perguntar, aonde que um dia apareceu um único cristão tenha batido no homossexual por ele ser homossexual? Nunca tem. Nunca tem. Tem crime de homofobia? Tem crime de pessoas más batendo em pessoas na rua todos os dias. Todos os dias. Não bateram agora, não queimaram 2 vezes seguidas mendigos na rua, viciados de drogas? Isso tem todo o tempo, todo minuto. Não tem um monte de crianças sendo violentadas, espancadas? Um monte de mulheres sendo violentadas, espancadas? E tem também gays sendo violados e espancados? Isso, direitos humanos, tem que dar conta disso, mas de uma forma multilateral, não unilateral. A bandeira de direitos humanos é uma bandeira ideológica de minorias contra as maiorias. Então, estão usando esses grupos, estão usando a bandeira de direitos humanos como uma arma ideológica de minoria contra as maiorias. E isso está errado. Eu também tenho direito aos direitos humanos. Eu estou sendo perseguida, estou sendo xingada todo dia. Quando eu entrei nessa campanha na internet de aborto, eu confessei que eu sou um aborto que não deu certo, sou mesmo. Minha mãe tentou me abortar muitas vezes, meu pai conta e brigando comigo, jogou isso na minha cara. E eu disse na internet que eu sou um aborto que não deu certo. Sabe qual a resposta que eu tive no meu Twitter? A vadia da tua mãe nem para isso prestou. E se eu sou uma pessoa deprimida? E se eu sou uma... Você entende? E se eu sou uma deprimida, eu vou me matar? Eu só pus glória a Deus que eu estou viva, entende? Então, assim, não está sendo fácil para mim. Eu tenho sofrido muito, mas quem se importa? Ninguém está se importando comigo. Pessoas estão se importando com elas mesmas, mas comigo ninguém está se importando. Eu sou sozinha, eu sou uma mulher sozinha, que eu digo assim, tem meu marido e minha família, estou escondendo meus filhos, porque eu não quero nem, eu não deixo nem eles entrar na internet para não saber 1/10 do que acontece com a mãe deles. O meu marido apoia, mas também a gente às vezes até discute por causa disso, porque parece uma luta insana. Graças a Deus, que Deus me colocou assim, cabeça, como a gente fala, né, no nosso dialeto. Eu falo dialeto de cristão, né, de cristão católico evangélico, me colocou por cabeça, não por cauda, né. Então, o que está acontecendo comigo é coisa de Deus mesmo, porque é senador Magno Malta, é deputado João Campos, é deputado Lucena, é presidente de partido, são outros senadores, deputados, pastores, padres, o que tem de padre me dando os parabéns, o que tem de pastor dando os parabéns, porque está todo mundo no desespero, porque está todo mundo acuado, estão sendo acuados, com medo de professar a sua fé e de falar qualquer coisa que a Bíblia nos ensina. Ora as bolas. Uma coisa tem que deixar claro, é para cristão que certas coisas são erradas. Para outras religiões, se não são, vão para outras religiões. Para que insistem em ficar perturbando a nossa? Como nós falamos, a nossa religião é expositiva. Eu tenho o direito de falar de Deus, aceita quem quer. Quem não quer, vai para outro lugar, gente. É tão simples. Isso é país laico e isso é liberdade de expressão. Eu não sou obrigada a aceitar a religião de todo mundo, mas eu tenho que entender que eu não posso ficar massacrando os outros por causa da religião. Eu não sei, eu acho o fim do mundo a mulher ter que usar burca. Mas tem mulher que não quer tirar a bendita da burca. E daí, eu como psicólogo vou te tirar a burca aí, porque isso aí é ruim, isso aí te prejudica, meu Deus, você é uma pessoa presa, você não é uma pessoa livre. Imagina, eu já conversei com mulheres que usam burca e falam assim, não, mas eu acho que eu gosto da minha roupa. Você não sabe o que eu faço com ela, com meu marido, depois que eu tiro. Ai, daí, entendeu? Essa é a alegria da mulher. Tem gente que sofre por isso. Então, é o sofrimento psíquico da pessoa que o psicólogo tem que cuidar. Não impor valor. Eu não ponho valor, mas pegar a pessoa errada. O que eu faço é fora do meu consultório, ser uma pessoa livre.
eu manifesto o meu direito de professar minha fé, eu cumpro uma determinação bíblica aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque eu creio, mas também eu respeito quem não aceita, eu tenho convivência com pessoas que são teístas, e eu discuto mesmo, coloco lá a minha visão, e se ele não quer, ele não acredita, o azar dele, o problema dele. Eu falo assim, se eu tiver errada, não vai acontecer nada, a gente vai ficar aí numa boa. Mas se eu tiver certo, e o que vai acontecer com a humanidade? Eu estar ruim, eu acredito em Deus, eu acredito no paraíso, é para lá que eu quero ir, entendeu? Mas não de maneira fanática, amando as pessoas, além delas mesmas. Nós aprendemos a amar, e eu ensino, nas palestras que eu dou e nas pregações que eu dou, eu ensino isso, amor. Você amar as pessoas e respeitar além delas mesmas. São eles que estão fazendo um movimento maquiavélico comigo, tentando me fazer a pior pessoa do mundo, tentando jogar para cima de mim todas as dores deles, do mundo que eu entendo que são grandes, eu entendo que tem muito preconceito, eu entendo, só que eu poderia ser uma aliada. E eles estão me colocando como monstro, eles me enxergam com a pessoa errada, porque eu vou até o final. E sabe como que eu vou? Com amor, com respeito, com carinho. Se às vezes eu deixo algum recado mal criado no Twitter, é porque eu já milhares de recados mal criados comigo, de repente eu dou uma acertadinha, mas de forma alguma, e eles podem me acusar de ser homofóbico. Eu, Alex, tratei de um homossexual dentro da minha casa durante 7 meses, junto com os meus filhos com AIDS. Enquanto as amigas largaram da Biba, como era a minha amiga, eu chamava ela de Biba, a gente tá comunhãozinha de poder, ela me chamava de Sônica, de P, de perua, e eu chamava ela de Biba, era a nossa relação de idade. Eu tratei 7 meses, ele com AIDS, ficou dentro da minha casa, ficou em fase terminal, não tinha hospital, eu levava para o hospital, aqui é o HC, é o hospital público, eu ia quase todos os dias visitar, levar iogurte, levar frutinha, e eu li a Bíblia assim. E ele aceitou Jesus, e ele morreu, e ele pediu para aceitar Jesus. Porque na hora da morte é que a gente fica em dúvida, né, se Deus existe ou não. Mesmo os ateus, fica em dúvida, né? Então a gente sabe, dependendo do comportamento de cada um, dependendo da doutrina de cada um, a questão é, Deus existe. Então cada um que tenha dentro de você a maneira de cultuar esse Deus, mas é Deus, o meu Deus é o Deus Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Então o que eu falo aí fora é o que está dentro da Bíblia Sagrada. O que eu professo aí fora é a minha fé, é o meu direito. Eu não obrigo ninguém a querer a minha fé, mas ninguém vem me obrigar e nenhuma profissão tem esse direito. Porque eu sou ética assim. É eles que querem me tirar o direito de falar em público que eu amo a Deus, que eu tenho um Deus, que meu Deus é Jesus. Eu não vou deixar de falar isso nunca, nem que eu seja casada. É uma perseguição religiosa, sim, e a gente vai até o fim com isso. Se arrependeram, porque não dão entrevista, eles têm medo, já botaram texto sagrado no site, tentando disfarçar, tentam me jogar de forma homofóbica em tudo, mas eu não sou, as questões que eu brigo não são religiosas, a minha vida pessoal é cristã, e eu professo minha fé sim, então foi isso que aconteceu, e eu já deixei minha declaração que não vou aceitar, que não aceito, já acabou o prazo, então agora eu entro no processo ético. Depois do processo ético, vamos mandar tirar de novo, eu não vou tirar, daí entra em censura pública. Depois de censura pública, eu não vou tirar, daí entra em processo de cassação. No processo de cassação, eu sei se eles forem me caçar aqui, eu posso ir até para a ONU, que eu já descobri isso, eu vou até para a ONU. Mas que esse negócio não vai ficar barato, não vai ficar. E eu faço isso não porque eu sou santa, Alex, porque eu não sou, tenho todos os problemas e defeitos do mundo. Eu tenho uma convicção de que Deus existe, eu tenho prova de que Deus existe, e a prova que Deus existe é o milagre da minha própria vida. Eu vejo esse milagre todos os dias, na natureza, em todos os lugares, em tantos milagres de redução de químico, de depressivos. Eu não sou arrogante, eu não tenho ego inflamado, eu reconheço que como psicólogo eu vou até um pontinho só, que eu não vou além mesmo, mas eu reconheço que Deus vai muito mais além. Então, fora, eu não vou negar uma mãe que está sofrendo, filho viciado em crack, eu não tenho coragem de negar que existe um Deus que pode tirá-lo dali, mesmo porque tratamento, né, de psicólogo não é barato, né? Tem poucos aí dispostos a voluntariar. Vamos parar com essa hipocrisia. Então vamos combinar assim, psicólogo de pobre é igreja mesmo, né? Porque eles nunca vão poder tratar com psicólogo mesmo. Então fica essa hipocrisia danada aí. Psicólogo, hoje em dia, é para quê? Para rico. Vai no posto de saúde ver
você consegue um psicólogo. Se você conseguir, é umas 6 consultinhas para daqui sabe quanto, e a gente sabe que isso não funciona, né? Então, assim, é uma hipocrisia tamanho de um bonde. É uma alienação tamanho de um bonde. Eu, sinceramente, sabe como que eu sou como psicóloga? Se chega um paciente meu, que eu acho que ele é esquizofrênico, ou que eu vejo nele uma patologia grave, uma depressão grave, eu já corro mandar para psiquiatra. Eu não fico a bomba, não. E os psicólogos querem achar que podem tratar uma pessoa com um transtorno grave apenas com terapia. É importante, claro que é. Mas eu não sou arrogante ao ponto, eu mando direto para psiquiatra. Eu trabalho, a maioria dos meus pacientes tomam medicamento, eu trabalho com psiquiatra direto. Os psiquiatras me amam, porque eu indico um monte mesmo, porque eu não fico com a bomba, porque eu acredito nisso, que o trabalho na recuperação de um ser humano, dependendo do transtorno grave, dependendo da química, é um trabalho biopsicossocial e espiritual. Eu acredito nessa ação compartilhada, na equipe disciplinar, eu só acredito nesse tratamento. Então eu não sou arrogante no meu consultório. Eles pegaram a pessoa errada. Eles estão me acusando de ser antiética, porque eu bato de frente com o conselho, essa que é a verdade. Porque na verdade, dentro do meu consultório, eu duvido que eles acham alguém que vai falar mal de mim. Porque todos os meus pacientes gostam de mim. Então assim, eu estou assim, tranquila, porque eu sei que na hora que chegar ao ponto de lei mesmo, Alex, o que vai valer são as provas. A justiça, eu já me informei, não aceito essas porcarias de recadinho de Twitter fora de contexto, não. Que é isso que eles têm. Não aceito, eles são muito ingênuos de pensar isso. Eles querem provas, querem paciente que eu tratei, que eu reverti alguma coisa, que não vão ter. Aí que eu participei de tratamento de reversão, de orientação. Nunca fiz isso na minha vida. Isso apareceu na minha vida agora. Então também não tem. Agora, tratamento que eu participei de dependente químico, dizendo que Deus ajuda no tratamento e cura, aí eu falei. E aí eu vou ter que assumir. Vão ter que me caçar por isso. Mas não por ser homofóbico. Por isso vão ter que caçar. E vão criar uma guerra com o governo. Porque o governo aceita as igrejas, o governo está pedindo a ajuda das igrejas pela primeira vez na história. Eles vão ter que brigar com o governo, vão ter que brigar com o parlamento, e vão ter que ir lá pegar o bando de psicólogo, manda fazer estágio lá na Cracolândia para ver se alguém vai fazer. Cuidar de gente pobre, gente pedida, não vão, mas nós vamos. Eu já fui. Muito cristão vai, muito psicólogo cristão vai. Mas e se eles vão lá dar banho, tirar piolho dessas pessoas? Não vão, Alex. Não vão porque tem nojo. Quem vai é gente que tem Deus no coração. Quem não tem, não vai. E eu desafio para ver, até levo junto, porque eu já fiz tanto isso mesmo. Vamos cuidar dos indigentes, vamos para a rua. Vamos fazer consultório de rua sem ganhar nada. Duvido, não tem, vai. Então, vamos começar a falar em humanizar a situação, então vamos humanizar. É fácil dizer que eu sou humana quando eu ganho para isso, né? Agora é difícil fazer que nem eu fiz, e ficar 15 anos da minha vida voluntariando até hoje, dando palestra. Sabe quantas pessoas já assistiram minhas palestras aqui no Paraná? Mais 58 mil pessoas, pergunta para e-mail, de graça. Eu tenho provas, tenho meu certificado de voluntariado Secretaria Antidrogas. Eu sou xodó da Secretaria Antidrogas de Curitiba, porque é de noite, é de manhã, eu estou lá disposta, saindo, indo sem ganhar um tostão. Eu vou por amor à causa. Duvido dó tem profissional que faz isso. Tem profissional. Os cristãos, tem muçulmano que eu já vi fazer, judeu que eu já vi fazer, até espírita eu já vi fazer, mas acredita em Deus, por isso que faz. Os outros capitalistas, esse solitarista aí, esse bandudista aí, não faz, quer fazer política, entendeu? Quer fazer a política da boa vizinhança, vamos criar projetos, vamos ir naquilo, mas para ir na real lá, não vai. Sabe por que não vai? Não tem capacidade, nem competência, nem disponibilidade humana, e você não sabe fazer, não sabe o que faz. Essa é a verdade. Então, para encerrar o assunto, Alex, estou sendo perseguido com o conselhamento por professar minha fé, não nego meu Deus, não nego Jesus, e vou enfrentar até o final, porque cassação para mim é lucro. E o prejuízo maior que eu possa ter é ir para trás com muita gente nesse Brasil. São milhares, milhões de pessoas que estão do meu lado. Eu não me intimido por militância nenhuma, porque eu sei que eu tenho amigos, eu sei que tem gente muito simples orando, eu acredito em Deus, então eu acredito em oração.
Então tem muitos cristãos orando, tem pessoas de outras religiões orando. E para me castar, vai ter que castar todas os psicólogos que fazem tipo terapias alternativas, que usam outras religiões, não perseguição das outras religiões, mas dentro desse contexto, nós vamos todo mundo pro barraco aí, e vamos ver quem ganha essa parada. Ou muda-se a situação, a maneira de ver a fé das pessoas, dos profissionais, ou então vai começar uma perseguição em massa. Vai começar com a psicologia, isso tudo que eu estou falando. Daí vai para ação social, aí vai para publicidade e propaganda, não, mas para o jornalismo vai, para a imprensa vai, porque já está. Tem muitos jornalistas que já estão sendo perseguidos nas suas redes sociais, que dão a sua opinião sobre religião. Isso a gente sabe que está acontecendo. E quem opõe? É quem não acredita. Eu acredito, respeito ao meu direito de acreditar. Isso é minha identidade, eu escolhi isso para minha vida. Então o direito só serve quando é dos outros, quando é meu, não. Eu escolhi Deus e eu vou com Deus para onde tenho que ir. Isso é minha fé, é minha religião. Eu não nego Jesus, foi isso que eu digo. Se eu retirar das minhas redes sociais, quando eles mandaram qualquer coisa que está lá, que me ligue a Deus, eu vou estar negando meu Deus. A nossa fé diz isso para nós. E eu não nego meu Deus. E Deus fala eu até pus um versículo bíblico que eu deixei lá para eles, que é em Marcos 8:38, que diz assim, ó: e todo aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem nesses dias de incredulidade, eu, o Messias, me envergonharei dele quando voltar na glória do meu Pai com os santos dos anjos. Para mim, infinito acabou. Eu estou cumprindo uma ordem. Eu só sou uma pessoa que Deus está capacitando para cumprir uma ordem. Mas eu sei que eu sou a pontinha do iceberg. Por isso que os padres e os pastores não desistam, minha irmã, porque eles sabem que na realidade não sou eu, né? É uma questão muito maior envolvida e eu não posso desistir mesmo, porque eu não vou decepcionar essas pessoas. Então eu tenho a minha honra, a minha dignidade, eu também tenho pessoas que estão acreditando muito em mim, são muitas pessoas, eu tenho muitos líderes religiosos que estão acreditando, mas principalmente as pessoas simples que precisavam dessa injeção de ânimo. Eu posso dizer que eu tenho fé mesmo, que eu acredito em Deus, sem isso é uma vergonha. O que é isso? Uma maconha, usar droga não é vergonha. Agora falar, Deus virou vergonha? Vamos criar vergonha na cara e vamos ofesar que a gente tem fé em Deus, Isso não pode desmerecer, gente. Isso tem que ser orgulho. Agora também, vamos mudar o nosso comportamento. Não adianta ficar dizendo, eu sou de Jesus, e cheio de péssimo comportamento aí que a gente sabe, né? Vamos amar as pessoas, além delas mesmas. Essa que é a verdade. Tudo bem, Ana? É isso que aconteceu.